Muito bem, então a próxima temática aí sobre a humanidade de Cristo, a primeira pergunta é a seguinte. Professor Leandro Quadros, na mira da verdade aqui, olha só. Jesus veio com a natureza que Adão tinha antes ou depois do pecado? Olha Porque aí. se a palavra de Deus diz que Jesus é o segundo Adão, então como é que fica a questão aí? Ele veio com a natureza de Adão antes ou depois do pecado? Você sabe, Tito, que com esse texto que você citou, você já respondeu a pergunta? Esse texto de que... Que Jesus é o segundo Adão? Sim. 1 Coríntios 15, Isso. 45 afirma o seguinte: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante, que está falando de Cristo. O fato de Cristo ser o segundo Adão nos mostra que Cristo veio com a natureza de Adão antes do pecado. Ok. No aspecto físico, Cristo veio com a natureza de Adão depois do pecado, porque Cristo não veio com seus vários metros de altura. Tanto que em Isaías capítulo 53, até vou ver esse texto aqui. Não, espera um pouquinho, então quer dizer que Jesus veio assim com relação à estatura, quem sabe um pouco inferior a Adão, professor? Foi bem inferior, porque aqui afirma em Isaías 53, né, verso 2, afirma o seguinte, que olhando para Cristo, ó, nenhuma beleza havia que nos agradasse. Então, no aspecto físico, Cristo veio com a natureza de Adão depois da queda, né? Cristo não veio um ser alto, majestoso como Adão era, nem com um corpo totalmente resistente, né? A degradação do pecado, da velhice e tudo mais. Cristo não veio com isso, né? Agora, no aspecto moral, Cristo veio com a natureza de Adão antes da queda, porque ele é o segundo Adão, né? E quais as evidências que nós temos disso na Bíblia? Temos várias evidências. Por exemplo, aqui em Hebreus capítulo 7, verso 25, é dito o seguinte. Hebreus capítulo 7, versículo 26, na verdade. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote, como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Esse texto afirma que Cristo foi sem mácula. Se Cristo tivesse uma natureza pecaminosa dentro de si, ele não era sem mácula. Aí Cristo seria um pecador e ele mesmo necessitaria de um Salvador. Então Cristo teve uma natureza interna não propensa ao pecado. Tem outro texto em Hebreus capítulo 4, versículo 15, que afirma: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Se Cristo tivesse pelo menos a vontade de pecar, esse texto não poderia estar na Bíblia. Por quê? Porque esse texto afirma o seguinte, que Cristo foi tentado à nossa semelhança, mas sem pecado. Nós sabemos, de acordo com Mateus capítulo 5, que o pecado começa na mente. E se Cristo tivesse uma natureza interna propensa ao pecado, ele pecaria mentalmente. E se ele pecasse mentalmente, aí ele seria um pecador. E se ele fosse um pecador, ele seria um salvador. Leia Mateus capítulo 5, versos 27 e 28. E veja que o pecado começa na mente. Então, pelo fato de Cristo ser o segundo Adão e pelo fato dele ser o nosso sumo sacerdote, ele tem que ser sem pecado, até mesmo internamente. Tem um outro detalhe. João 1,29 afirma que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O cordeirinho que era sacrificado nos dias do Antigo Testamento, ele simbolizava Jesus Cristo, que seria sacrificado no lugar do ser humano. Como que esse cordeirinho era apresentado em sacrifício? Isso aqui também é muito revelador, né? Vamos ler aqui o que está na palavra de Deus, em Levítico, capítulo 21. Levítico, capítulo 22, verso 20. Levítico 22, 20. A partir do verso 19, para que seja aceitável, oferecerá macho sem defeito, ou do gado ou do rebanho de ovelhas ou de cabras. Porém, todo o que tiver defeito, esse não oferecereis, porque não seria aceito a vosso favor. Você percebeu uma coisa importante?
o cordeirinho que era oferecido em sacrifício, ele tinha que ser sem defeito. Se ele era sem defeito, isso nos mostra que Cristo não tinha defeitos internos. Porque se Cristo fosse pecador, ou tivesse propensão para o pecado, ele não poderia representar esse cordeirinho perfeito que era apresentado em sacrifício, e aí como o simbolismo dele. E aí a gente vê uma relação muito grande de Jesus com a doutrina do santuário também, né? Exatamente. Se existe um cordeirinho aí que era sem pecado, Jesus representa esse cordeiro. Exatamente. A doutrina do santuário ensina isso, Tito, como nós mencionamos aqui, né, em outra ocasião. A doutrina do santuário ensina que o Cordeiro de Deus, que é Cristo, é perfeito e que o sumo sacerdote, que é Cristo, é perfeito. Né? Então, Cristo veio com a natureza. Nós podemos dizer, eu vou resumir em uma frase, o professor, o doutor Amin Rodor, que dá aula no Centro Universitário Adventista, ele disse uma frase uma vez fantástica. Ele afirmou o seguinte, que Cristo foi afetado pelo pecado, mas não infectado. Então isso resume o nosso assunto. Cristo foi afetado pelo pecado, fisicamente, mas não infectado internamente. Agora, professor, então, se ele veio com a natureza perfeita, agora, ele poderia ser tentado, então, professor? Ele teve alguma tentação? Se ele tinha a natureza perfeita, como é que ele foi tentado, como a palavra de Deus diz? Você sabe, Tito, que alguns têm dificuldade em aceitarem que Cristo veio com a natureza de Adão antes do pecado por causa disso. Eles pensam o seguinte, se Cristo veio com a natureza de Adão antes do pecado, então ele não poderia ser tentado. E a Bíblia, então, está falando besteira, E a né? Bíblia estaria falando uma bobagem, estaria se contradizendo, porque em Mateus capítulo 4, tem um capítulo na Bíblia que fala diretamente só da tentação de Cristo no deserto, não é? Mas aqui nós convém explicarmos e relembrarmos um texto que você falou no início. 1 Coríntios 15, 45 afirma que Cristo é o segundo Adão, não é? Certo. Então, o que acontece? Adão, quando pecou, ele tinha uma natureza interna propensa para o pecado? Deus criou Adão com essa natureza? Não. Adão era perfeito. Se Adão era perfeito, como que ele pôde pecar? Adão escolheu pecar por causa do livre-arbítrio dele, da livre escolha. Então, como Cristo é o segundo Adão, Cristo foi tentado como Adão foi tentado, Tito. Cristo não foi tentado internamente, porque internamente Cristo não tinha uma propensão para o mal, assim como Adão não tinha. Assim como Adão, Cristo foi tentado externamente. E pelo fato de Cristo ser tentado externamente, Cristo poderia escolher pecar. Por isso que ele foi tentado. Agora, do mesmo modo que Adão não precisava ter uma propensão para o mal para ser tentado, Cristo também não precisaria ter uma natureza pecaminosa para ser tentado, porque ele poderia, assim como Adão, escolher pecar. Graças a Deus que Cristo não escolheu pecar. Cristo estava em desvantagem em relação a Adão. Se você estudar Gênesis capítulo 3 com Mateus capítulo 4, você percebe um paralelo interessante. Enquanto que Adão estava num paraíso, sendo tentado, Jesus estava num deserto. Enquanto que Adão não estava com fome e comeu do fruto proibido, Cristo estava 40 dias em jejum. Enquanto Adão foi tentado por um disfarce de Satanás através de uma serpente, Jesus foi tentado pessoalmente pelo diabo. Cristo, apesar de todas as desvantagens, se manteve imaculado, perfeito. E é essa perfeição de Cristo que garantiu o pagamento da sua e da minha dívida para com a lei de Deus. E para quem ainda pensa que Cristo veio com a natureza de Adão depois da queda, Cristo faz uma pergunta. E eu gostaria de encerrar com esta pergunta aqui. João 8,46, que afirma o seguinte: quem dentre vós me convence de pecado? Se você acha que Cristo veio com a natureza de Adão, depois do pecado, Cristo pergunta a você, como é que você vai me convencer que eu sou pecador ou que eu tive uma natureza propensa para o pecado? Você não pode fazer isso. Aceite a verdade bíblica enquanto há tempo. Agora, pois então, eu vou te colocar na mira da verdade. Opa! Quero que você me explique o que está aqui em Romanos 8, no verso 3, que diz o seguinte, eu vou ler aqui na linguagem de hoje. Leia, Tito. Preste bem atenção. Romanos, capítulo
8, o versinho 3 diz o seguinte: Deus fez o que a lei não pôde fazer, porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana enviando o seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. E aí, Opa! professor Leandro Quadros, na mira da verdade, como é que fica essa questão? Esse texto realmente, Tito, é usado para dizer que Cristo veio com a natureza pecaminosa de Adão depois da queda, não é? Isso. Só que aqui tem um detalhe, Tito, que é muito importante analisarmos, que afirma o seguinte, que Cristo veio em semelhança de carne pecaminosa. Perceba que o texto se refere ao aspecto físico dele. Então leia aí na sua Bíblia, que eu li aqui na linguagem de hoje, leia aí na sua Bíblia. A minha Bíblia afirma o seguinte, ó, na segunda parte, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. Aqui fala que veio na forma da nossa natureza Isso, na pecaminosa. forma da nossa natureza carnal ou na semelhança. Sim. Né? Então você percebeu? É apenas um aspecto físico. Ok. Agora, não se refere ao aspecto interno, até porque tem um outro texto aqui, Tito, importante, que é 2 Pedro 1, 18 a 20. 2 Pedro. 2 Pedro 1, 18 a 20, que nos mostra claramente a perfeição do nosso Salvador. Ou melhor, é 1 Pedro 1, 18 a 20. 1 Pedro 1, 18 a 20. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos por amor de vós. Aqui afirma que o sacrifício de Cristo em favor do ser humano foi estabelecido antes da fundação do mundo e afirma que o Cordeiro, que é Cristo, é sem defeito e sem mácula. Portanto, Romanos 8,3 afirma que ele era semelhante à carne pecaminosa no aspecto físico, não no aspecto interno e moral. Ok, professor, muito boa aí a sua explicação, porque esse realmente é um texto que muitos pegam desse texto e fazem uma teologia em cima. Sim. Pegam um texto isolado e fazem uma doutrina em cima daquilo. E a gente estudando o contexto desse texto e entendendo ali, a gente consegue perceber que não é nada daquilo que estão supondo dizer, né, professor? Exatamente, meu amigo. Bom, mas agora nós precisamos encerrar